A paz do Senhor a todos. Estamos aqui iniciando mais uma pré-aula da revista da Escola Bíblica Dominical do Programa de Educação Cristã Continuada. E nós veremos a lição de número 7. A lição de número 7 tem por título João 8 e 9. A mulher adúltera e o cego de nascença. O objetivo dessa lição, o primeiro é assimilar que não podemos sentenciar os pecadores. O segundo objetivo é aprender que só Jesus pode libertar o homem do pecado. E o terceiro objetivo é acreditar que Jesus pode operar milagres inéditos. A nossa lição também traz o texto áureo. Ele está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Diz assim: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A verdade prática, Jesus continua salvando pecadores e curando enfermos. Ela está dividida em 3 tópicos e nós vamos ao nosso primeiro tópico: perdão para a mulher adúltera. Nesse nosso primeiro tópico, a gente tem aqui no primeiro subtópico a sentença de morte. O nosso versículo base para esse primeiro subtópico, ele está no Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 3. Diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, nós podemos observar aqui, de maneira clara, de maneira direta, que aquela mulher era culpada. É inegável, não dá para dizer que não, que aquela mulher não era culpada. Ela era sim culpada. Ela foi apanhada no próprio ato de adultério. E de acordo com a lei, ela teria que ser punida. A lei previa isso. Mas observemos que, em meio a tudo isso, tinha outra situação. O caso da mulher adúltera não era a única coisa que estava ali. A mulher adúltera, o caso dela, era o caso que estava sendo mostrado. Era o que estava em evidência. Mas por trás do caso da mulher adúltera, tinha outra situação. E qual era a situação que tinha por trás desse fato, desse acontecimento? Era exatamente um grupo de religiosos que queria, de alguma forma, prender Jesus. De que forma, eles ainda não sabiam exatamente. Eles estavam tentando várias formas. E a situação da mulher adúltera, era uma das formas que eles estavam usando para prender Jesus. Mas por que prender Jesus? Como já sabemos, Jesus vinha trazendo um evangelho que confrontava, que chamava eles, as pessoas de modo geral, ao arrependimento e apontava a situação daqueles líderes religiosos e que não era das melhores situações. E eles estavam incomodados com isso. Por isso, como Cristo estava incomodando, ou melhor, o evangelho, a mensagem de Cristo estava incomodando aquelas pessoas, eles queriam achar um jeito para tirar Cristo do caminho deles. E eles ficassem livres para continuar fazendo o que já estavam fazendo. Jesus já tinha chegado no templo e tinha encontrado as pessoas vendendo ali, e tinha encontrado as pessoas fazendo do templo em Jerusalém uma casa de negócios e vários tipos de negócios. E isso já não tinha deixado as lideranças religiosas satisfeitas, porque, de certa forma, estavam tirando um certo proveito disso. E eles trazem, com base na lei de Moisés, eles trazem uma mulher que foi apanhada no próprio ato de adultério. E a gente vai observar que quem é que fazia isso? Os conhecedores da lei, os anunciadores, eram essas pessoas que faziam isso, os anunciadores da palavra de Deus. Eles vinham com a intenção de exatamente achar uma forma, estavam trabalhando fortemente nisso, achar uma forma de prender Jesus, de tirar Jesus do caminho deles. O que eles faziam agora? Eles estavam manipulando a palavra de Deus, manipulando a lei de Deus, de modo que eles pudessem ter proveito com isso. Era um plano para prender Jesus. Então, a gente foca muito na mulher adúltera, mas não podemos esquecer, você, professor da escola dominical, destaque isso bem para o seu aluno. A gente foca muito na questão da mulher adúltera, mas precisamos entender que por trás de tudo isso tinha um plano para prender Jesus. Não podemos esquecer, de forma alguma, aquela mulher não era inocente. Ela era sim culpada, mas estava sendo usada para uma situação muito específica. O nosso próximo subtópico
ele vai falar sobre a crueldade dos acusadores. E ele está embasado no capítulo 8 do Evangelho de João, nos capítulos 4 e 5, e diz assim: disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Observemos uma coisa: Jesus estava ali na área do templo, eles chegam ali arrastando, trazendo a mulher, e talvez eles joguem a mulher na frente de Cristo lá, porque a intenção era mesmo causar, chocar mesmo, e chamar a atenção das pessoas que estavam próximas ali. Então não era só uma coisa privada com Cristo, não, tinha que ter público, essa era a intenção, e eles jogam a mulher ali e dizem: olha, na lei, esta mulher deve ser apedrejada. É o que Moisés nos ensinou, é o que diz a lei. Só que se ele vai dizer que não é para apedrejar a mulher, ele está indo contra a lei. Se ele dizer para apedrejar a mulher, ele está indo contra as autoridades romanas, que era quem podia determinar a morte de alguém, porque os judeus estavam, de certo modo, com as suas decisões limitadas. Eles tinham certa liberdade, mas também não era tanto assim. Eles chegam lá para praticar isso, para dar continuação no seu plano, na sua estratégia de prender Jesus, de deixar Jesus numa situação difícil a ponto de ser preso. Observemos o seguinte aqui. Primeiro, são pessoas usando pessoas para que os seus interesses sejam alcançados. E vale destacar, essas pessoas eram lideranças religiosas naquele tempo. Hoje também seriam lideranças religiosas, mas isso não acontece só com as lideranças religiosas, não. Pessoas ditas comuns, vamos dizer assim, eles também fazem isso. Eles também usam pessoas para tentar atingir seus objetivos, as suas intenções. Outra coisa interessante que a gente precisa observar aqui: às vezes nós pensamos que na caminhada para o céu nós temos algumas vantagens. A caminhada para o céu é uma competição. E às vezes queremos tirar alguém dessa caminhada, como se eles fossem nos atrapalhar. Mas a gente não tem que seguir essa ideia da competição, como se fosse uma competição para chegar ao céu. E a gente precisa entender, essa caminhada mesmo que nos foi proposta é pela graça de Deus. Não é porque a gente vai conseguir chegar ao céu. Não é simplesmente porque eu vou me esforçar para chegar. Não, é pela graça de Deus. Se eu chego lá, é pela graça de Deus. Se eu estou na caminhada para o céu, é pela graça de Deus. Se a liderança está na caminhada para o céu e guiando pessoas, dando suporte a pessoas, é pela graça de Deus. Não é esforço próprio. Por nosso próprio esforço, a gente jamais chegaria no céu. Nós não optaríamos por essa situação nunca, por essa possibilidade nunca, porque a nossa natureza pecaminosa, ela não quer o céu. Ela quer continuar do jeito que está. E às vezes a gente acaba se envolvendo com algumas coisas e pensando que a gente tem poder para tirar alguém desse caminho. Que a gente tem que tirar esse ou aquele do caminho porque ele não serve para a caminhada. Ele vai atrapalhar ele. Mas é importante observarmos que o nosso papel é bem diferente desse. Isso não nos diz respeito. O juiz não sou eu. O juiz não é você. Não somos nós que julgamos, mas o próprio Deus é que decide as coisas. Ele é soberano. Precisamos observar a nossa posição diante de Deus. Qual a minha situação diante de Deus? Se eu for comparar a minha vida com a vida daquela mulher, eu vou poder observar que eu estou no mesmo patamar dela. Diante de Deus somos todos seres humanos. Todos somos pecadores. Os nossos pecados é que são diferentes. Mas agora eu sirvo a Cristo, eu sou de Deus, eu sirvo ao Senhor, eu não tenho mais pecado, eu não posso ser comparado com quem quer que seja. De forma geral, somos todos pecadores, com algumas diferenças dos meus pecados, que vez por outra pratico, assim como você também, vez por outra pratica, e eu sei que você luta para não praticar. Na caminhada cristã, a gente se esforça para não praticar. Mas às vezes acabamos praticando. Os nossos pecados podem ser diferentes dos pecados daquela mulher, mas todos nós estamos correndo esse risco, assim como ela acabava fazendo. Às vezes, quando alcançamos uma posição, seja por uma hierarquia de liderança, seja porque temos um pouco mais de conhecimento, a gente esquece de quem somos, do que somos. A gente esquece a nossa caminhada, mas nós não podemos esquecer isso de forma alguma. Nosso terceiro subtópico vai falar sobre a misericórdia de Jesus. A nossa base bíblica está no capítulo 8 ainda, os versículos 10 e 11.
Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Jesus respondeu: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu quero começar dizendo que, e ao mesmo tempo fazendo uma pergunta para mim, fiz para mim, faço para você, professor, e você pode fazer para o seu aluno. Jesus me amou. Jesus amou você. E se Jesus me amou, por que eu condeno? Por que eu não amo também o próximo, a outra pessoa? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer sempre. Se o Senhor me amou, por que eu não amo também o outro? Porque eu tenho essa grande dificuldade de amar o outro. Por que eu quero condenar o outro? Isso não significa dizer que agora eu vou apoiar os erros de quem quer que seja, que agora eu vou ignorar os erros de quem quer que seja. Não, de forma alguma. Eu tenho uma responsabilidade de chegar com aquele que eu vejo que está praticando alguma coisa que vai dificultar a sua própria caminhada para o céu e destacar para ele, mostrar para ele de forma carinhosa, de forma tranquila, que ele está incorrendo em um erro e a situação dele pode ficar cada vez mais complicada, que ele precisa consertar, dar alguns passos, retroceder um pouco no sentido de parar para pensar e ver o que fez ou o que está fazendo e mudar o seu comportamento. E eu preciso dar o suporte para ele, ajudar, me propor a ajudar. Isso eu devo fazer, mas eu não devo, porque eu não vou... Isso não é condenar, mas também não é apoiar o que está fazendo. Eu preciso, com amor, dizer a esta pessoa dos riscos que ele corre, dos riscos que esta pessoa corre e que ele precisa repensar sua prática e refazer os seus caminhos. Isso é importante de ser observado. Por quê? Porque Jesus fala de misericórdia, um evangelho de misericórdia também. Não é que seja só amor, o evangelho de Cristo, mas é amor sim, e precisa ser difundido aos outros. Eu não posso simplesmente apedrejar, eu não posso simplesmente jogar pedra se tenho práticas similares, se eu tenho pecados parecidos, podem não ser os mesmos pecados, mas eu também corro o risco de pecar. Vez por outra posso pecar. E se eu disser que não peco, eu estou mentindo. A própria Bíblia me diz isso. Jesus Cristo disse para a mulher adúltera, depois que ninguém condenou, que ninguém se achou em condição de tirar a primeira pedra, porque as pessoas também estavam envolvidas em outras práticas parecidas, ou até na mesma prática, ele disse, então vai, mulher, e não peques mais. Não continua vivendo nesta vida. Muda o teu comportamento, muda a tua vida, muda as tuas práticas. É isso que o Evangelho prega. É isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz, Abraão, não faz mais isso, eu te perdoo. Cristo falando, eu te perdoo, eu te perdoei, não faz mais isso, muda a tua prática. Daí eu vou ter que me esforçar para mudar a minha prática. E às vezes mudar a prática é bem complicado, porque aquilo pode estar muito arraigado a mim, muito ligado a mim. Mas a mensagem do Evangelho é, não peques mais, vai e muda a tua prática, não insiste nessa mesma prática, muda, para. Jesus era o único que poderia apedrejar aquela mulher, mas ele não apedrejou, ele resolveu amar, ele resolveu perdoar, ele resolveu dizer, vai e não peques mais, não insiste nesse erro. Vamos ao nosso segundo tópico. Ele fala sobre a verdade que liberta. Nossa base bíblica é o Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 34. Diz assim, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus Cristo aqui, a gente vai poder observar claramente que ele estava já num embate com os judeus, com aquelas pessoas que estavam ali, que levaram a mulher adulta para ser condenada, para ser apedrejada ou coisa parecida. Ele agora vai bater de frente com eles, porque ele já está com um questionamento que ele está dizendo o seguinte, eles dizem o seguinte, nós somos filhos de Abraão, e nós nunca fomos escravos. Mas a gente vai observar, e o próprio comentarista na revista aqui, ele vai dizer exatamente assim, do alto de sua arrogância espiritual, os judeus consideravam-se livres e seguros por ter o sangue de Abraão correndo em suas veias. Jesus, porém, mostra a eles que espiritualmente não eram filhos de Abraão, mas filhos do diabo, a quem imitavam em obras. A gente vai poder observar o escritor de João, o evangelista João, ele vai falar aqui no versículo 30 e 31, 31 dizendo, Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele. Eles falavam agora com os judeus que haviam crido nele.
porque ele estava falando, discursando, depois da situação da mulher adulta, daquele fato ali, logo em seguida, ele começou a falar para as pessoas, para os judeus. E alguns criam nele. Mas por que criam nele? Porque viam milagres? Porque viam Jesus que era um homem que era diferente? Eles não tinham a percepção, eles não tinham o entendimento que aquele homem ali era o Salvador, exatamente, que o papel dele era trazer transformação de vidas por meio do Evangelho, não os libertar de Roma politicamente, não, a questão não era política, a questão era espiritual. E eles não entendiam isso, que Jesus os considerava escravos, não fisicamente, mas escravos na condição espiritual. Então ele diz, já que vocês creram em mim, vocês precisam permanecer nas minhas palavras. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, aí vocês vão começar a conhecer a verdade que liberta. Ou seja, não é simplesmente a questão de eu aceitar a Cristo, de eu crer em Cristo e automaticamente tudo vai virar. Eu posso dizer, anunciar, sou discípulo de Jesus, faço toda a sua vontade. Essa era uma questão que Cristo queria deixar claro para eles. Não, tem que haver transformação, tem que haver mudança de comportamento. E era o que ele também estava falando para aquela mulher. Vai e não peques mais, muda o teu comportamento, muda a tua prática. Ele repete aqui com outras palavras. Para ser meus discípulos, tem que mudar a prática. Não basta aceitar, dizer que crê. Tem que mudar a prática. E eles respondem, mas nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como é que a gente vai ser liberto? Olha a situação que o homem sem Deus, que a pessoa sem Deus, que a mulher sem Deus, que o ser humano sem Deus se encontra totalmente corrompido pelo pecado. Ele não consegue nem arrumar as ideias. Ele não consegue arrumar as ideias. A gente consegue perceber isso também lá onde? Lá com Nicodemos, no capítulo 3 de João. Ele era mestre, professor da lei, mas parece que tinha só decorado a lei. Ele não conseguia arrumar as ideias e entender o que Jesus dizia quanto a nascer de novo. Eles também não conseguiam entender aqui a questão de ser escravos ou não. Eu estou falando para eles. Eu digo para vocês com toda certeza que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele mostrava a situação das pessoas diante de Deus. E as pessoas queriam entender por outro lado ou não estavam entendendo. Eram as mesmas pessoas que estavam ali envolvidas naquela trama para colocar a mulher diante de Cristo e eles ficar em situação complicada. Uns diziam que criam em Cristo, outros estavam ali porque queriam achar alguma falha nele. A gente precisa observar que, e até responder uma pergunta para nós mesmos, que talvez não tenhamos ainda parado para observar, e perguntar, o que é liberdade? Mas eu sou crente. Sou professor da escola dominical, sou coordenador, sou superintendente, sou aluno da escola dominical há 40 anos. Eu sirvo a Cristo há 40 anos, eu sou livre. Mas a pergunta é, você é livre de quê? Você pensando aí, o seu aluno pensando também, e eu pensando também, somos livres de quê? Essas pessoas estavam livres de quê? Livres de algum vício? Livres de alguma prática? Ou não estavam livres, só pensavam que estavam livres. Às vezes nós pensamos que estamos livres, mas nós não estamos livres. Nós estamos presos a alguma coisa. Nós estamos amarrados a alguma coisa. E aí precisamos entender. Estamos presos a quê? Estamos amarrados a quê? O que nos tira a liberdade? Essa lição é muito direcionada para crentes, para nós que somos crentes. A gente tende a pensar que esse texto aqui se aplica aos não crentes. Mas ele se aplica muito bem aos que estão na igreja, aos que são crentes. Porque Jesus vai dizer que aquelas pessoas que estavam ali eram pessoas que... Ele vai dizer, não, o texto mesmo diz isso. Que eram pessoas que frequentavam o templo com regularidade, porque eles iam ao templo com regularidade, frequentavam as festas religiosas, participavam da Páscoa, das festas judaicas, eles eram religiosos, eles estavam sempre ali. Mas o que é que Jesus estava dizendo para eles? Vocês querem me matar. O versículo 35 fala, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. E aqui ele faz uma referência, possivelmente uma referência a Agar, a Ismael e a Isaac. Mais adiante, eles vão sempre argumentando e vai ficando mais tenso a situação. E ele diz lá no versículo 44. No 44 ele diz, vós tendes por pai ao diabo. Ele diz para aqueles crentes ali, para aquelas pessoas ali que estavam no templo, que discutiam com ele, vocês são filhos do diabo. Parece pesado. Mas foi isso que Cristo falou para eles.
E por mais pesado que possa parecer, é isso que a palavra diz para muitas pessoas que estão na igreja, para muitos crentes. Partindo para o nosso segundo subtópico, a gente vai tratar sobre verdadeiramente livres. João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está falando de liberdade. Está falando de libertação. A gente tem aqui um detalhe interessante. Um discípulo não é um crente superficial, mas alguém que permanece em Cristo e em sua palavra. Eu sei que é difícil ser discípulo de Jesus. Eu sei que você concorda comigo também, que é difícil, é um esforço grande ser discípulo de Jesus. Mas é necessário, é preciso. Como filho da escrava, imagina que eu estou na condição de Ismael. Aquelas pessoas estavam ali na condição de Ismael. Como filho da escrava, eles não tinham direito. Eu não tenho direito a nada. Eu sou expulso. Mas Jesus nos liberta, me liberta. E eu sou agora filho de Deus. Eu sou adotado por Deus. Entro na questão da adoção como filhos, que vemos lá em Romanos. Isso é real. Cristo traz isso para mim. Ser livre? Traz sim. Ele morreu para me dar liberdade. Mas eu preciso entender. E eu volto a repetir a mesma pergunta. Eu sou livre ou penso que sou livre? O nosso próximo subtópico, o terceiro subtópico, vai tratar do perigo da religiosidade. A nossa referência bíblica está no versículo 39 do capítulo 8 do Evangelho de João. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Às vezes nós argumentamos. Nós sempre temos um argumento para nos defender. Comumente eu tenho sempre um argumento para me defender diante de Deus. Diante daquela situação que me pede uma mudança de comportamento. Mas eu não quero mudar. E eu tenho sempre argumentos, os mais variados possíveis. Mas Cristo fala aqui para eles e diz para mim também: se sois filhos de Abraão, pratique as obras de Abraão. Se tu é filho de Deus, Abraão, pratica as obras de quem é filho de Deus. A gente precisa observar um detalhe. Nós crentes, você professor da escola dominical, você aluno da escola dominical, todos nós precisamos rever com frequência as nossas práticas na vida cristã. Parar para pensar, como é que estou fazendo? O que é que estou fazendo? Isso é o correto? Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu corro um risco de me envolver na religiosidade. E aí aquilo tudo vira rotina, vira comum para mim, vira mais uma prática. Eu me prendo a costumes, me prendo a festas específicas, me prendo a algumas práticas que são, de certo modo, rotineiras, que são costumeiras. E eu passo a misturar costumes com doutrinas. E aí a coisa pode ficar bem difícil para mim. Eu posso me tornar um religioso, alguém que está ali, que frequenta o templo, que vou todos os dias de reuniões que tem no templo, participo das festas, dos eventos, mas eu simplesmente sou um religioso. Isso é perigosíssimo. E Jesus chama a atenção disso nesse versículo 39 aqui, do capítulo 8. Outra coisa interessante para a gente observar, Jesus falava para judeus, para pessoas crentes que iam ao templo, que participavam dos eventos. E essa conversa, como aparece lá no versículo 59 do capítulo 8, se deu dentro do templo. Lá vai dizer que depois, quando eles não aguentavam mais, vamos dizer assim, a pressão do evangelho, a pressão da mensagem de Cristo, o que eles fizeram? Eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, e Jesus saiu de dentro do templo, fugiu para não ser apedrejado, porque ainda não era chegado o momento. Então eles estavam na área do templo, eles estavam dentro do templo, isso aconteceu ali na igreja, dentro da igreja. Então não eram pessoas que não eram gentios que estavam ali, eram judeus, eram pessoas que frequentavam o templo, que conheciam a lei de Deus. Vamos ao nosso terceiro tópico, que vai falar sobre a cura do cego de nascença. Esse foi o sexto milagre de Jesus. João descreve 7 milagres de Jesus, e todos com a intenção de mostrar que ele era o Filho de Deus. De uma forma ou de outra, destacando um ou outro ponto, que ele também era Deus. O nosso primeiro subtópico vai falar sobre uma pergunta perturbadora, traz esse questionamento. O versículo 2 do capítulo 9 do Evangelho de João.
E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A gente vai lá para Jó, e Jó vai destacar, o livro de Jó destaca uma situação bem interessante, falando sobre uma teologia que traz do sofrimento, que diz que se eu estou com algum tipo de sofrimento, com alguma situação desse tipo, seja doença, seja coisa parecida, é porque eu estou em pecado. E isso é mostrado e até combatido lá em Jó, no livro de Jó, que isso não tem exatamente um fundamento. A coisa não funciona dessa forma. Só que isso também nos leva para outra ideia, que é muito atual hoje, a tal maldição hereditária. E tem muito crente que segue esse pensamento, que trata disso, que considera isso. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, professor da escola dominical, e para o aluno também, para você que está observando, escutando a gente. Com relação a essa questão aqui da maldição hereditária, eu lhe pergunto, quanto vale para você o sacrifício de Cristo? Ele é limitado? Ele se restringe a alguma coisa, a um ou outro ponto? Quando eu considero o sacrifício de Cristo na cruz por mim, para me tirar da condição do mundo de pecado, quando eu considero que isso traz para mim alguma situação que não é suficiente, que não me perdoa totalmente, que não quebra com todos os laços que me prendem a um mundo de pecado, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o sacrifício de Cristo. Eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz, ele foi importante, mas não foi tão importante assim, porque ele não me liberta de tudo. Ele me liberta parcialmente. Ele não traz liberdade total. Mas não, o sacrifício de Cristo na cruz, ele traz para mim, para todas as pessoas que aceitam a Cristo, este sacrifício, que aceitam este sacrifício, traz para mim liberdade absoluta, total, toda a liberdade que eu preciso. Inclusive, quebra tudo que me prendia ao passado, às práticas anteriores. É importante a gente observar esse ponto, porque ele tem uma certa frequência nos nossos dias. Aquele homem aquele homem estava cego, para quê? O próprio Cristo vai dizer isso mais adiante, que aquele homem estava cego por uma questão muito específica, que a gente vai observar agora aqui no nosso próximo subtópico, que é o subtópico 2, uma resposta esclarecedora. Versículo 3 do capítulo 9 de João vai dizer assim: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Aquele homem estava cego, tinham tantas pessoas cegas naquela época, como tem hoje gente cega também, só que ele não nasceu exclusivamente para aquilo. Deus não seria, não colocaria uma situação, ele é soberano, sei que é, mas por que ele colocaria essa pessoa, ele vai nascer cego para viver cego até, sei lá, os 40 anos da vida dele, e lá no final é que eu vou trazer vista para ele só para mostrar o meu poder. Se tanta gente nascia cega, aquele homem então estava ali exatamente para mostrar, para ser um exemplo, um reflexo, para que fosse o meio de Deus mostrar que Jesus Cristo é a luz do mundo, que ele é a forma, ele é o meio de se chegar a Deus, de termos acesso a Deus. E a resposta, a pergunta ser respondida, que seria: nem ele pecou, nem seus pais. Ninguém pecou. Isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, aquele homem não foi criado exatamente só para isso. Não, ele era mais alguém que estava cego e que Deus usa para mostrar para o mundo, para as pessoas, que eles todos estavam diante de quem? Diante do Filho de Deus, de alguém que estava disposto, que aceitou o plano de Deus traçado desde antes para a humanidade, de ver este mundo, sabia que ia morrer, sabia que ia passar por tudo que passou, mas ele continuava firme no seu objetivo, porque ele tinha um alvo maior, um bem maior, que era anunciar para o mundo, era não criar uma religião, não criar uma igreja, mas anunciar para o mundo o evangelho, anunciar para o mundo que estava em trevas. Mateus diz que o mundo, o povo que estava em trevas, viu uma grande luz. O próprio Isaías já dizia muito tempo atrás que ele vinha abrir caminhos, que ele vinha trazer salvação às pessoas, que ele vinha para que as pessoas tivessem os seus pecados colocados em cima dele e assim tivessem a liberdade que precisavam ter. Porque as pessoas não tinham, elas estavam presas, condenadas,
e precisavam de liberdade, precisavam de transformação de vida, de mudança em suas vidas. E agora a mudança aparecia. Então, aquele homem seria um instrumento de Deus para mostrar para aquelas pessoas que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo era Deus, sim, tinha característica divina, e que Jesus Cristo era a luz do mundo. Indo para o nosso próximo subtópico, a gente vai poder observar tratando sobre o milagre inédito. E o versículo em questão, os versículos são os versículos 6 e 7 do capítulo 9 do Evangelho de João. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A gente pode observar que Jesus Cristo fez isso em um dia que não era para ser feito isso, de acordo com a tradição. E aqui é outra coisa que pode ser um problema, essa sequência, esse ato de seguir as tradições, não que não sejam boas, tem tradições que são excelentes e devem ser mantidas, mas tem algumas coisas que precisam ser observadas, até que ponto elas precisam permanecer, até que ponto elas são úteis para esse ou aquele sentido. Jesus Cristo faz isso num dia que não era para fazer. Ele faz num sábado. Ele cura esse homem num sábado. De acordo com a lei de Moisés, de acordo com as tradições e com a lei, eles entendiam que no sábado não podia fazer esse tipo de coisa. E mais interessante ainda é que na tradição escrita do povo judeu, eles tinham um detalhe de alguns pontos que não, algumas coisas que não poderiam ser praticadas no dia de sábado. E uma das coisas era fazer barro, mexer com barro. E foi exatamente o que Cristo fez. Ele mexeu, ele fez um barro, fez um lodo, ele misturou água com terra, com barro, e aplicou nos olhos daquele homem, para aquele homem ser curado. E ele foi curado. Ele disse, vai, te lava no tanque. E ele foi, se lavou e voltou vendo, e ficou vendo. Às vezes, como já disse, os costumes, as tradições acabam nos prendendo na religiosidade. E nós acabamos por proibir muitas coisas. Ficamos cegos para outras coisas, coisas que poderiam ser feitas, que a Bíblia não diz que não é para não fazer. Às vezes as tradições nos prendem e a gente acaba sendo proibido disso ou daquilo. E isso aqui não é uma carta branca para praticar pecados, e pecados sejam eles quais forem, porque a Bíblia não diz, então eu vou fazer porque eu vou interpretar a minha maneira. Não, não é isso que eu estou colocando aqui. Eu estou dizendo que algumas coisas precisam ser bem observadas para que nós não incorramos em viver uma vida de simples religiosidade. E uma vida de religiosidade, simples religiosidade, não é uma vida cristã da forma que deve ser vivida. Porque uma vida cristã da forma que deve ser vivida não é uma vida que se prende em religiosidade. E aí eu preciso separar práticas, costumes, do que diz a palavra de Deus. Se eu não conseguir fazer essa separação, eu vou ter dificuldades em levar uma vida cristã autêntica, verdadeira. A gente pode observar aqui a discussão maior em tudo isso, a discussão maior lá com a mulher adúltera, chamada mulher adúltera no texto, a discussão com tudo isso era exatamente como um homem pecador, e aqui vale tanto para a mulher adúltera quanto para o homem que era cego. Como é que um homem pecador, ele faz milagres, ele é usado por Deus, mas ele é um homem pecador, porque para eles ele era um homem pecador, um homem comum. Eles não enxergavam Jesus como filho de Deus, eles não enxergavam Jesus como um Deus. Então, como é que esse homem que quebra regras, que quebra tradições, que quebra os nossos costumes, que bate de frente com o que está escrito nos nossos costumes, como é que esse homem ele faz milagres? Eles chegaram a dizer que os milagres que ele fazia tinha ligação com demônios, que Cristo estava ligado a demônios, por isso ele fazia milagres. Eles não conseguiam perceber a ação de Deus ali, porque ele não obedeceu à regra do sábado. A gente vai observar também aqui, na nossa aplicação pessoal, finalizando nossa lição, a gente vai poder observar que nosso papel é perdoar e ajudar quem precisa, ao invés de julgar, de acusar, ou procurar explicação para tudo. Então, irmãos, é importante a gente observar
esses detalhes que são muito importantes na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Que tenhamos uma excelente escola dominical, um momento especial para todos nós, professores, alunos, e convido você a se inscrever, se esse canal está lhe ajudando, está sendo útil para você, está trazendo visões, possibilidades que talvez você não tenha observado ainda, compartilhe para outras pessoas. Ele vai continuar com essa ideia, com esse objetivo, porque esse é o objetivo dele, ajudar, ser um suporte para a escola bíblica dominical, para professores e alunos e quem mais se interessar. Muito obrigado.